bem com vocês? Hoje nossa aula é uma aula bem importante, é uma aula teórica, mas o assunto é um assunto que está por trás de várias tecnologias e várias soluções, porque resolve vários problemas de várias áreas, que vão desde sistemas operacionais, mas passam por redes, bancos de dados e várias outras áreas. Então, um negócio que a gente às vezes nem pensa, mas que a gente pode se deparar muitas vezes. Que é o problema da corrida. Que é o problema da corrida? Às vezes a gente vai ouvir muitas vezes falar desse problema da corrida, que é quando dois ou mais processos, ou threads, ou tarefas, às vezes tem muita gente que chama de tarefas para envolver processos e threads. Eu normalmente vou falar de processos, mas as threads, claro, estão incluídas também, porque elas também fazem processamento. Você se lembra que, inclusive, as threads de núcleo são escalonadas pelo escalonador, assim como os processos. Então, as threads, claro que entram nessa mesma... podem causar o mesmo problema, enfrentar esse mesmo tipo de situação. Então, o problema da corrida acontece quando dois ou mais processos querem disputar um recurso. E no caso de sistemas operacionais, é quando eles, por exemplo, vão disputar uma área de dados, que a gente normalmente vai chamar de região crítica. Bom, vamos imaginar que você tem, por exemplo, que os seus dados estão num banco de dados, estão numa área de memória, por exemplo, e essa área de memória quer ser acessada por dois ou mais processos. Normalmente, quando a gente tem processos leitores, ou seja, aqueles que só vão ler a informação, não acontece erro, porque eles simplesmente vão ler e, portanto, não vão alterar o dado. O problema ocorre quando a gente tem processos escritores. Então, quando a gente tem processos escritores e a gente não tomar esses cuidados que a gente vai falar hoje, a gente pode ter inconsistência dos dados. A gente pode nem conseguir prever, saber quais valores os dados armazenam depois das operações dos processos escritores. Vamos pensar no exemplo prático. Vamos imaginar que você, uma metáfora, que você tivesse numa área de dados, que podia ser numa região de memória, ou num registro, num banco de dados. Vamos pensar numa área de memória. Imagina que nessa área de memória você tivesse informações, por exemplo, sobre o saldo da sua conta corrente. Ok? Então, e eu tivesse dois ou mais processos que pudessem acessar esses dados. Por exemplo, você podia querer fazer um saque num estabelecimento comercial, num caixa eletrônico, na boca do caixa. Você podia fazer consultas ao saldo e, portanto, processos leitores. E você podia fazer depósitos ou retiradas, processos escritores. Então vamos dar uma olhada aqui num esqueminha para ver o que poderia acontecer. Mas antes disso, vamos propor um algoritmozinho para a gente acessar a conta. Vamos supor que a gente fizesse o seguinte algoritmo para saques. Então, vê se você concorda que esse algoritmo podia ser legal, né? Um algoritmo simples. Então, eu tenho saldo, eu tenho um processo que quer fazer um saque. Como é que esse processo vai fazer o saque? Ele vai consultar o saldo, ou seja, ele vai ler o saldo, vai ver se o saldo é suficiente para fazer o saque. Portanto, se o saldo é maior ou igual ao valor desejado para saque, se for, ou seja, se houver saldo suficiente, ele libera o valor do saque e atualiza o saldo. Faz saldo, recebe saldo menos saque. Beleza? Um algoritmo simples, parece que vai funcionar. Vamos fazer o teste aqui num esqueminha. Vamos dar uma olhada como é que fica. Aqui, por exemplo, eu representei um dado, que podia ser o valor de uma conta corrente, 10 é só um exemplo, e eu tenho dois processos que querem escrever nesse dado, dois processos que querem fazer saque de algum valor nessa conta corrente. Vamos imaginar que o processo 1 quer sacar 5. Vou colocar aqui, ó, menos 5. E o processo 2 quer sacar 3. Vou colocar aqui, ó, menos 3. Como vocês sabem, os processos são escalonados
Eles podem ser escalonados pelo mesmo sistema operacional ou por sistemas operacionais diferentes, mas normalmente eles estão sujeitos ao esquema de time sharing, né? Quando eles executam por um ΔT, por um quantum de tempo, são interrompidos e daí outros processos são escalonados até que ele volte a ser escalonado. Vamos ver esses processos fazendo o saque. Então, vamos imaginar, esse processo vai fazer o saque lá. Nosso algoritmo fala o seguinte: ele vai ver se o saldo é suficiente. 10 é maior ou igual a 5? É, o cara tem saldo suficiente. Libera o 5 aqui, 5 reais, que seja 5 mil reais, não importa. Libera o 5 aqui e vai atualizar o saldo. 10 menos 5, 5. Legal. E aqui, sacou 5. Agora vai o processo 2, vai sacar 3, vai executar o nosso algoritmo, vai lá, consultar o saldo. O saldo é maior ou igual ao valor do saque? O saque é maior ou igual a 3? É. Então, o que ele faz? Libera o saque, libera os 3 aqui e atualiza o saldo. 5 menos 3, 2. Perfeito. Então, nesse nosso exemplo, que é o primeiro exemplo sem a corrida ainda, a pessoa tinha 10 de saldo, sacou 8 e ficou com 2. Perfeito. Mas, o que seria a condição de corrida? Vamos voltar aqui os nossos números. A pessoa tem 10 e os dois processos de novo vão fazer o saque. Bom, processo 1, como a gente sabe, ele vai lá, faz a leitura do saldo. Quanto o cara tem de saldo? 10. O saldo é suficiente para fazer o saque, libera o saque. Mas antes de fazer a operação de atualizar o saldo, ele é interrompido. Outro processo passa a ser escalonado e ele fica lá esperando a vez dele. Enquanto isso, portanto, o problema da corrida acontece quando dois processos executam ao mesmo tempo ou mais ou menos ao mesmo tempo. Eles executam operações que querem acessar o mesmo dado ou a mesma região crítica. Então agora, esse processo foi interrompido, ele está lá na fila de prontos para executar, ainda faltam operações para ele executar, que é atualizar o saldo. Ele já pegou que o saldo é 10, liberou 5 e falta atualizar o saldo. Agora ele foi interrompido, o outro processo vai ser escalonado. O outro processo vai executar o mesmo algoritmo, o algoritmo conhecido por nós. Consulta o saldo ainda não foi atualizado, o saldo é 10. É suficiente para ele fazer o saque? É. Ele vai lá, faz o saque, libera 3 e atualiza o saldo. Vai lá, 10 menos 3, 7. Legal? Terminou a operação dele. Agora o outro é escalonado. O outro é escalonado, ele já tinha executado várias operações, o contexto dele foi armazenado, agora ele vai voltar a executar do ponto onde ele tinha parado. Faltava ele fazer a atualização do saldo. Ele já tinha lido que o saldo era 10, já liberou 5, fez 10 menos 5, 5. E vai escrever 5 no valor do dado. Nesse nosso caso, a gente vê que a pessoa tinha 10 de saldo, sacou 8 e continuou com 5. Beleza? Tá? Você vê que a pessoa podia até ter sacado 9 aqui e 8 aqui. E ainda continuar com saldo, mesmo tendo 10 de saldo inicial. Esse é o nosso problema, isso que caracteriza o nosso problema, que é o problema da corrida. Quando dois ou mais processos escritores querem escrever ao mesmo tempo, ou mais ou menos ao mesmo tempo, na mesma área de dados. De um ponto de vista um pouquinho mais abrangente, que vai servir para outras disciplinas e para outros problemas, é quando dois ou mais processos querem acessar o mesmo recurso ao mesmo tempo. Tá bom? Então vamos ver soluções para esse problema. A primeira solução pensada para esse problema da corrida é desabilitar o uso das interrupções. Então vamos abrir um parênteses, esse é um tópico nosso que vai retornar.
quando a gente for falar de dispositivos de entrada e saída, mas ele já apareceu antes, quando a gente falou de escalonador, e está aparecendo de novo aqui. Então eu vou adiantar algumas coisas para a gente entender melhor esse fenômeno da interrupção e dos sinais. Bom, o que é uma interrupção? Interrupção é um fenômeno de hardware, portanto isso aí já está previsto na arquitetura, no hardware que você comprou. Cada equipamento, cada processador já tem uma quantidade de interrupções pré-estabelecida, tá? E cada dispositivo de entrada e saída, por exemplo, é associado a uma interrupção. Então, há algum tempo atrás, a gente falava que podia ter conflitos de interrupção, porque a gente não podia colocar 2 ou mais dispositivos no mesmo nível de interrupção. Como é que isso funciona para a gente entender, então? Bom, as interrupções funcionam como um vetor de interrupções. Esse vetor tem N posições. Vamos supor 16 ou 8. 8 posições, ok? Como a gente falou, depende de cada hardware. Cada uma dessas posições é um booleano. Ele só diz 0, não houve pedido de interrupção, ou 1, houve pedido de interrupção. Bom, cada um dos níveis é associado a um tipo de fenômeno, por exemplo, a um tipo de dispositivo. Eu posso ter, por exemplo, na posição 0, as interrupções que vêm do teclado. Então, quando o usuário digita alguma coisa no teclado, acende, né, seta o bit de interrupção do teclado, o próximo para o mouse, o próximo para a impressora e assim por diante. Para cada um dos dispositivos que eu tiver, eu associo a uma posição desse vetor de interrupções. Então, o funcionamento sem interrupções a gente já conhece. Então, como o sistema operacional vai fazer mesmo? Ele escalona um processo, tem um contador de programa, o PC, que dá a instrução que eu estou executando, o processador vai na memória, pega o conteúdo daquele endereço, interpreta e executa. Nisso o contador de programa já é incrementado, depois ele vai na próxima instrução, pega, ou seja, busca, faz o fetch da instrução, vê qual é, interpreta e executa. Pega a próxima instrução, interpreta e executa. Terminou o tempo dele, escalou no outro processo, a mesma coisa. Recupera o PC, lê qual instrução, interpreta e executa, pega a próxima instrução, interpreta e executa e assim por diante. Um detalhe é que antes do processador fazer a busca da instrução, de cada instrução, portanto, antes do processador fazer o fetch de cada instrução na memória, ele tem que verificar esse vetor de interrupções. Legal? Então as interrupções normalmente são fenômenos mais importantes, mais prioritários do que os processos de usuário. A gente já falou inclusive das interrupções do Linux, né, dos Unix, né, que são aqueles níveis superiores lá das filas dos processos. Legal? Ficam nas 7 filas superiores e os processos de usuário ficam nas filas inferiores, com menos prioridade. Então, se algum dispositivo tiver uma interrupção, por exemplo, o usuário digitou alguma coisa no teclado, aquele dado foi colocado no buffer do teclado e é levantado o bit de interrupção de teclado. O processador, antes de fazer a busca da próxima instrução, ele tem que checar aquele vetor de interrupções, ele faz um OR. Né? Se der 0, ou seja, todos os bits são 0, ele continua fazendo o que ele tinha fazendo, do que ele estava fazendo. Se tiver algum 1, ou seja, alguém solicitou interrupção, ele começa a ver pelos bits mais prioritários, das interrupções mais prioritárias, e vai ver, olha, quem solicitou interrupção? No nosso exemplo, ele vai lá no bit associado ao teclado e vai falar, olha, o teclado é que solicitou uma interrupção. O que ele vai fazer? Ele vai disparar, ou seja, ele vai executar um procedimento, uma função ou um método associado àquele dispositivo. A gente diz que ele vai atender ao pedido de interrupção. No nosso caso, o dispositivo de entrada e saída, ele vai executar algum processo ou alguma função associada ao dispositivo, o driver do dispositivo, em outras palavras. Tá? Ele vai atender ao pedido de interrupção. Portanto, ele vai fazer uma preempção do processo, ele vai interromper o processo que estava sendo executado e vai
atender esse pedido de interrupção, ou seja, ele vai disparar um outro processo para, por exemplo, pegar a informação, os caracteres que estão no buffer do teclado e entregar para a aplicação, por exemplo, para o editor de textos. Tá? Daí quando ele terminar de atender a interrupção, legal, ele coloca um 0 lá no bitzinho de interrupção e termina. Aí o processo que foi interrompido, lembram lá naquele diagrama de transição de estado dos processos, os processos podem ser interrompidos, aí o processo que foi interrompido retoma a execução. Então, volta de novo, quando ele foi interrompido, a gente se lembra que tem que salvar o contexto, agora tem que recuperar o contexto, entre outras coisas, o valor do PC, do contador de programa e dos registradores, e daí ele continua executando. Beleza? Bom, então a primeira solução para o nosso problema da corrida, aquele de acessar o dado comum, é desabilitar as interrupções. Ou seja, o processo que começou a querer alterar meus dados não pode ser interrompido. Então, até ele terminar o processo de escrita, né, ele leu o valor do saldo, fez o que ele tinha que fazer, por exemplo, ver se o saldo era suficiente, liberar o valor do saque e atualizar o valor do saldo da conta corrente. Então, até ele terminar o processo de escrita todo, né, as interrupções seriam desabilitadas. E os processos que iam querer entrar naquela região crítica, ou seja, alterar aqueles dados, eles normalmente ficam no loopzinho esperando. Esse loop, então, enquanto ficam lá no while, até as interrupções serem desabilitadas, aí ele sai do while. O que vai acontecer com esses caras? Eles vão ficar nesse loopzinho que é chamado de espera ocupada, ou busy wait. Isso aí, primeira coisa, gasta processamento, porque eles não estão dormindo, mas estão executando um for, um while. Enquanto não tiver acesso a essa região, fico lá esperando. Isso é péssimo, legal? Então, normalmente é a primeira solução pensada, mas não é uma solução que a gente normalmente gostaria de colocar. A segunda solução é uma solução baseada numa operação chamada de TSL, Test and Set Lock. Vou colocar aqui a descrição. Segundo essa solução, como é que o processador impede, como é que um processo impede que outros processos acessem o dado na condição de corrida? Ele altera o valor de um registrador numa operação atômica, ou seja, numa operação indivisível. Legal? E daí acessa a área de dados. O grande problema dessa solução é que outros processos também poderiam ir lá e tentar, na corrida também, ao mesmo tempo, ou mais ou menos ao mesmo tempo, tentar alterar o valor do registrador também. Então o processador precisa barrar o barramento, né? Dar acesso a um processo de cada vez. Isso é uma coisa complicada. Você tem a primeira solução, que já poderia ser usada, que é uma solução que usa essa operação indivisível. Então a ideia é que um processo só, para cada processador, para cada core de processamento, um processo só está executando e ele vai fazer uma alteração indivisível numa área de dados, por exemplo, num registrador. Bom, essa solução, que é uma solução do Peterson, faz o seguinte: lembra da primeira solução onde os processos ficavam numa espera ocupada, num busy wait? A ideia é que eles não fiquem num busy wait, numa espera ocupada, porque isso gasta processamento. Legal? Então eles vão ficar num estado de dormindo ou bloqueado. Lembram do diagrama básico de transição de estados dos processos? Essa foi a grande sacada. Então, ao invés de ele ficar processando e usando o processador, ele fica num estado, assim como ele fica quando executa primitivas bloqueantes, do tipo read, scanf, receive, né, para receber mensagens, ele fica no estado dormindo ou bloqueado. E daí, só quando ocorre o evento que ele estava esperando, é que
ele passa para pronto para executar. Essa é uma coisa super legal. Como é que ele vai acordar? Aí vem a outra, o outro conceito parecido com interrupções, que é chamado de sinais. O que é o fenômeno do sinal? Ou o que são sinais no nosso contexto? Bom, sinais, ao contrário de interrupções, são fenômenos de software, mas eles são muito parecidos com interrupções. Então, cada sistema operacional, e a gente vai tratar com sinais também, vai ter um vetorzinho de sinais. O vetorzinho de sinais, assim como o vetorzinho de interrupções, tem tamanho fixo e é um vetor de binários. Ou seja, ele indica se não ocorreu um sinal de cada um dos tipos ou se ocorreu um sinal de cada um dos tipos. E o processo que estiver executando, assim como o processador, ele vai lá nesse vetor de sinais para ver, olha, tem algum sinal para mim? Por exemplo, tem algum sinal que um filho meu, um processo filho meu já terminou? Tem algum sinal de alarme para dizer, por exemplo, eu posso querer programar um alarme para eu fazer alguma coisa a cada 5 segundos. Então tem algum alarme para mim? Tem um outro sinal para dizer, morri. Então o kill, quando a gente dá um kill num processo, na verdade esse kill é um sinal. Então esse sinal fica armazenado no vetor de sinais do processo e ele vai lá checar o vetor, morri. Então se tiver um na posiçãozinha do kill dele, ele sabe que ele morreu, ele tem que terminar. Legal? A grande diferença, uma outra diferença, né, entre sinais e interrupções, é porque como as interrupções são fenômenos de hardware, você já determinou que horas o vetor de interrupções vai ser observado. Antes de cada fase de fetch, antes de cada busca de instrução na memória, o processador tem que checar para ver se teve alguma interrupção. No caso dos sinais, você não vai colocar tipo, uma instrução, depois uma instrução, vê o sinal. Uma instrução, depois outra instrução, vê se tem sinal. Não, porque senão demoraria muito para executar os processos. Portanto, quando é que o vetor de processos vai ser observado? Depende de cada sistema operacional. Mas na maior parte dos sistemas operacionais, e o Unix, por exemplo, é um deles, é em algumas transições de estado de processo. Em particular, quando o processo é escalonado. Então, quando o processo for escalonado ou reescalonado, ele vai primeiro checar no vetor de sinais dele. Tem algum sinal para mim? Se houver algum sinal, ele vai disparar uma rotina de tratamento de sinais. Ele vai disparar o procedimento ou função que trata aquele sinal. Beleza? Portanto, o que vai acontecer é que os sinais eles não são necessariamente tratados instantaneamente. Tá? Então, um processo pode receber um sinal e pode executar um monte de operações, um monte de instruções antes de parar e ser reescalonado. E daí checar para ver se tem algum sinal. Legal? Então, essa é a ideia. Então, nessa segunda solução, um processo realiza uma operação atômica, uma operação indivisível, trocando o valor de um registrador. E todos os outros processos que forem acessar aquele mesmo dado vão ser bloqueados, ou seja, postos para dormir. Quando o processo terminar todo o processo de escrita, lembra do nosso exemplo? Ele fez a leitura no saldo, ele viu se o saldo era suficiente, ele liberou o dinheiro ou deu uma mensagem de erro para o usuário se não tivesse saldo suficiente e atualizou o saldo. Depois dele concluir todo esse processo de escrita, e não só a instruçãozinha de escrita, todo esse processo de escrita, ele vai mandar um sinal para os processos que estão dormindo, né, esperando, e esses processos vão acordar. Bom, legal? Mas ainda tem um problema. Qual o problema é? Pode ser que mais de um processo esteja dormindo, esperando acessar a mesma região crítica. O que aconteceria nesse caso? A gente continuaria com o problema da corrida. Como seria? Então, olha, um processo entrou na região crítica. Aí veio um processo P2 tentando acessar, ele foi posto para dormir, ele foi bloqueado. Veio um processo P3 querendo acessar a mesma região, o mesmo dado. O dado estava ocupado, ele foi bloqueado, foi posto para dormir. Quando o processo 1 encerra
todo aquele processo dele de escrita, ele manda um sinal para os dois processos, para o P2 e para o P3 acordarem. Aí o P2 e o P3 ficam prontos para executar. Um deles vai ser escalonado primeiro. Suponha que o primeiro a ser escalonado seja o P3. Aí o P3 vai lá, consegue acessar o dado e suponha que ele termine o quantum de tempo dele lá. Aí o P2 é escalonado, ele tenta acessar, não, já está ocupado, ele é posto para dormir. Vem um P4 querendo acessar o mesmo dado. Já tem alguém acessando, ele é posto para dormir. Aí o P3 termina, manda um sinal para o P2 e para o P4. Os dois vão para a fila de prontos para executar. Suponha que o P4 seja o primeiro a ser escalonado. Você, segundo esse esquema básico, você não impõe prioridade. Legal? Então um dos dois vai ser escalonado. Suponha que seja o P4. Aí o P4 acessa a região crítica, para o quantum de tempo dele, o P2 quer acessar, já tem alguém acessando, ele é posto para dormir, suponha que possa vir um outro processo, fica bloqueado também. Isso quer dizer que o P2, por exemplo, pode ser que nunca consiga acessar o recurso. Ou seja, vai ocorrer com ele aquele fenômeno da starvation. Ele vai sofrer starvation, ou seja, ele vai morrer de fome. Dessa vez, não porque ele não consegue o processador, não porque ele nunca vai ser escalonado, mas o starvation dele vai ser porque ele nunca consegue acessar o dado. Daí a gente chega numa solução muito importante, que é possivelmente a solução ou uma das soluções mais usadas, e daí em várias linguagens de programação, quando você quer trabalhar com coisas mais sensíveis como essas aí, prevendo situações de corrida, você pode usar diretamente os semáforos. Bom, semáforos são mais ou menos uma extensão desses conceitos que a gente vem até agora, que a gente já viu até agora, e ele é caracterizado por dois comandos. Um comando no começo da manipulação da área de dados, normalmente chamado de região crítica. Em semáforos, quase sempre a gente chama esse conjunto de instruções que acessam esse dado compartilhado, tipo saldo, que pode dar problemas de corrida, de região crítica. Bom, então, antes da região crítica, ou seja, antes daqueles comandos lá de verificar o saldo, verificar se é suficiente, fazer o saque, atualizar, nessa região crítica, na entrada da região crítica, a gente coloca uma operação chamada tradicionalmente de P. Operação P dá permissão para você entrar na região crítica. Quando o processo termina o uso da região crítica, já fez todas as operações e, portanto, o estado do dado agora está consistente, porque eu já fiz a consulta, já fiz o saque e já atualizei o saldo, no nosso exemplo, ele libera a região crítica e faz uma operação chamada de V. Então, P na entrada da região crítica, V na saída da região crítica. Essas operações também são chamadas de down, o P, e up, o V. Por quê? Bom, no caso mais simples, quando a gente vai dar acesso a um processo só de cada vez na região crítica, a gente pega uma variável qualquer, essa variável a gente vai chamar variável de semáforo. Normalmente, na literatura, a gente diz S. Por que é S de semáforo? Mas podia ser qualquer variável, claro. A gente inicializa essa variável desse semáforo aí com 1. Isso quer dizer que um processo pode acessar aquela região crítica, pode acessar aquela área de dados. Bom, o que faz a operação P? Já que a operação P também é conhecida como down, ela faz S recebe S menos 1. Faz S menos menos. Numa operação indivisível, assim como aquela TSL. Então, essa operação P é indivisível. Então, ele faz o S valia 1. O primeiro processo que quer acessar a região crítica, ele faz S menos menos, S vai para 0. Qualquer processo que for querer entrar na região crítica, quando der a operação P, né, que é o down,
ele vai encontrar já o S com valor 0, e daí ele vai ficar dormindo nesse semáforo aqui. Quando o processo terminar de fazer tudo, por exemplo, terminou, atualizou o saldo, ele faz a operação V, de liberar o semáforo, também conhecido como up. Então, e o que acontece com isso? Ele vai incrementar a variável semáforo. Em outras palavras, vai fazer S++. Quando ele fizer S++, ele vai acordar os processos que estiverem dormindo. Beleza? Também poderia dar starvation, a menos que, por exemplo, você colocasse os processos dormindo numa fila. E daí, mesmo que demore um pouco para o processo dormindo chegar no início da fila, ele não vai sofrer starvation. Beleza? A extensão desse conceito de semáforo com valor 1 é fazer um semáforo com valor K. Um semáforo com valor K daria acesso a K processos ao mesmo tempo. Isso a gente vai ver principalmente em algumas outras aplicações em sistemas distribuídos, por exemplo. Então, se eu tiver um recurso que suporte K processos ao mesmo tempo, eu inicializaria o semáforo com K, S recebe K. Toda vez que um processo fosse entrar na região crítica, ele faria P, ou seja, S menos menos. Enquanto S não valesse 0, eu ia deixar processos entrarem na região crítica, K processos entrarem. Quando os processos fossem saindo, eles iam fazendo semáforo mais. No caso de eu ter K processos na região crítica, o semáforo ia valer 0. Se mais processos tentassem entrar, aí eles iam encontrar a variável semáforo valendo 0 e iam ser postos para dormir. Tá legal? Mas no caso mais simples, que é como a gente vê normalmente em sistemas operacionais, como agora, né, a região crítica, que só posso deixar um processo acessar o dado, normalmente eu inicializo a variável semáforo com 1. Tá ok? E essa é provavelmente a solução mais usada em sistemas operacionais. Duas outras soluções similares, uma um pouquinho mais simples e uma um pouquinho mais abstrata que os semáforos, são as soluções chamadas de mutex, tipo mutual exclusion, né? Tipo exclusão mútua. Então, tipo, se tem dois ou mais processos querendo acessar, eles se excluem mutuamente. Só um pode fazer a operação. Então, tem um dos mecanismos chamados de mutex, que é uma simplificação dos semáforos, onde a gente também tem variáveis do tipo impedido e desimpedido, e daí os processos podem entrar, dar lock ou unlock, similares às operações P e V, por exemplo. E uma outra solução, também bastante parecida, onde você cria, por exemplo, uma abstração, você poderia criar uma classe, por exemplo, e daí chamar de monitores. Então, monitores é uma extensão, uma abstração desse mesmo conceito de semáforos para dar uma carinha um pouquinho, talvez, mais abstrata, sem ter que lidar com as operações P, V, sinal, acordar, bloquear, coisas assim. Então, são dois conceitos, um pouquinho mais baixo nível, um pouquinho mais alto nível, mas, tipo, internamente funcionam da mesma forma. De forma geral, o que a gente tem nessas questões cliente-servidor, nessas questões leitor-escritor, é que você pode dar acesso paralelo aos leitores, beleza? E acesso exclusivo aos escritores, ou seja, um escritor de cada vez. Às vezes a gente vai dizer que a gente vai sequencializar os escritores, vai colocar os processos escritores em sequência, um após o outro. E os processos leitores você pode paralelizar. Por exemplo, uma solução clássica para quando você tem muitos processos leitores, muitos processos escritores, é quando você tem só processos leitores, você deixa acesso para todo mundo. Chegam mais processos leitores, você dá acesso, deixa o cara ler o dado. Chega um processo escritor, você tem que esperar todos os processos leitores terminarem de ler, não dá acesso para mais ninguém. Quando todos os processos leitores terminarem de ler, você dá acesso ao único processo escritor. Se mais processos escritores chegarem, você dá acesso a um processo escritor de cada vez.
Se não houver nenhum processo escritor, você dá acesso a todos os processos leitores. Legal? Essa é a solução clássica, e daí você pode adaptar essa solução clássica às peculiaridades da sua aplicação. Para a gente terminar e ver que esses conceitos são muito usados em outras áreas, tem um conceito que é muito usado, é uma das bases dos bancos de dados, os gerenciadores de bancos de dados trabalham muito com isso, que é o conceito de transações. Você já deve ter visto, ouvido falar, trabalhado, estudado, e daí as transações tratam desse mesmo conceito de você, num banco de dados, por exemplo, num banco de dados relacional, se você tem uma ou mais tabelas, e os processos têm que escrever nos dados daquelas tabelas, a gente tem o mesmo problema, porque se mais de um processo quiser escrever no mesmo dado, a gente pode ter inconsistência. Aquela corrida que a gente mostrou logo no início da aula. As transações são o mecanismo mais usado pelos bancos de dados, pelos SGBDs, né, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou DBMS, se você usa a sigla em inglês, não importa, para prover a consistência. E daí as transações, elas têm umas características bem peculiares que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, chamados de ACID, A-C-I-D. E que características são essas? O A tem a ver com atomicidade. A ideia das operações da região crítica é que elas são indivisíveis. Ou todas acontecem, ou nenhuma acontece. Ou seja, o saque todo, naquele nosso primeiro exemplo, ou ele acontece inteiro, ou ele não acontece. Não adianta primeiro ver que tem saldo suficiente, sacar o dinheiro e não atualizar. Não dá. Ou acontece tudo, ou não acontece nada. Legal? Então, daí, o que acontece, por exemplo, nos bancos de dados, é que as atualizações físicas nos registros pode ser que sejam feitas somente após o término da transação, após o término de toda a transação. Isso inclui quando eu estiver em tabelas remotas, por exemplo, em bancos de dados distribuídos. Então, ou acontece uma operação, todas as operações, ou não acontece nenhuma. Então, a região crítica, ou seja, a transação, no conceito de banco de dados, é considerada indivisível. Bom, a primeira solução a gente já falou, ou fazer a atualização física só no final da transação, chamada de, se o begin transação é a mesma coisa que o P, o V tem a ver com end transação, mais conhecido como commit, C-O-M-M-I-T, ou confirmação, beleza? Então, isso é tão usual que quem trabalha muito com banco de dados, inclusive, chama de comitado, né? Tipo, committed. Então, quando a transação é confirmada, muita gente aqui no Brasil fala comitada, tipo assim, enfim, é o end transação. Ou, para dar consistência, você dá um undo log. Então você faz as operações, ou você não faz fisicamente, deixa num buffer e só faz fisicamente quando a transação for confirmada, ou você deixa um undo log. Então se a transação não for confirmada, você desfaz o que já foi feito. Então, primeira propriedade das transações, a atomicidade. Segunda propriedade é o C do ACID, que é consistência. Então, as transações levam os bancos de dados de um estado consistente ao outro estado consistente. Eles não vão parar no meio e deixar o banco de dados, tipo o saldo do seu cliente, com valor inconsistente. Beleza? Uma outra propriedade é o I, ACI, é o isolamento, que tem a ver com tudo isso que a gente falou. Ou seja, você excluir, você isolar os processos escritores. Você, em outras palavras, dá acesso a um processo escritor de cada vez, que a gente chamou em sistemas operacionais de exclusão mútua. Tá? Deixar um processo acessar a região crítica ou a transação de cada vez. E a quarta propriedade das transações, ACID, então atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Isso quer dizer que os resultados de uma transação, ou seja, os dados que ela alterou, vão estar disponíveis
e daquela forma como a transação terminou, até que outra transação confirmada, committed, altere aqueles dados. Legal? Então, isso tem a ver com... Isso é implementado depois com cópias dos bancos de dados, espelhamento, coisas assim. Tá? Então, de toda forma, na durabilidade, a gente garante que o dado só vai ser alterado quando outra transação sobre aquele dado também for committed, também for confirmada. Legal? E daí a gente tem esse fenômeno também em outras áreas, mas eu quis falar de banco de dados, que, enfim, é muito pé no chão, né? Bastante gente talvez trabalhe com isso, ou pelo menos a gente consegue visualizar exatamente como isso deve funcionar, porque isso é importante. E é isso. Essa foi a nossa aula sobre regiões críticas, principalmente sobre semáforos, né, que são a principal ferramenta, o principal instrumento, a principal técnica para resolver isso do ponto de vista de sistemas operacionais. Mas a gente já viu que isso se desdobra para outras áreas também. Legal? Então, dúvidas no chat, espero suas perguntas e vamos lá, microfone aberto.